o pessoal sabe que vai ter, tipo, o vídeo do Procópio, que é a paródia, que é o entretenimento, mas ali vai ter depois um outro vídeo dele resolvendo lá um exercício da Unicamp 2015. Era uma entendeu? crítica que eu recebia muito lá em 2013, 2014. Eu fazia muita palestra pelo Brasil, ensinando e falando como é que eu produzia vídeo pro YouTube e tal. E o pessoal me reclamava muito. Ah, você tá ensinando matemática com musiquinha, não sei o quê. Eu falei, cara, a música é só uma forma de quebrar a aridez ali da matemática e causar riso, alguma coisa assim. Porque, na verdade, o canal ele é feito pelos outros vídeos, né? Claro. As playlists de cursos que eu aprendi com o NERC, que o canal tem que ser feito com curso. Então, curso de matemática básica, curso de matemática do ensino médio, curso de cálculo. É isso que promove o aprendizado. Se colocar uma paródia, um negócio, você vai dar aquela quebrada. O meu objetivo com a paródia não é ensinar matemática, é ou consolidar algum conhecimento, que eu já passei em vídeos anteriores, ou só entreter mesmo. Claro. Né? Eu acho que isso é importante, porque aí você mantém o cara ali. Exato. E aí no próximo vem um exercício. Gera engajamento, a paródia gera engajamento. Esse cara que tá me ensinando a fazer esse exercício aqui, pô, ele é aquele cara legal ali da paródia, cara. Deixa eu ouvir o que ele tá falando, que vai ser um negócio maneiro, né? E Sérgio, muita gente critica porque não entende o uso. Sim. Né? Porque muita gente distorce o uso e realmente existem alguns colegas que exageram na dose. Existem professores de stand-ups que você parece que está num show de humor ao invés de uma aula. Vou falar que eu odiava isso quando eu estudava, cara. Eu não gostava muito. Mas se você consegue contextualizar dentro da realidade do estudante, você traz um exemplo que é divertido, ou você consegue fazer um plot twist que quebra a lógica. O cara, putz, isso é bacana. Mas isso acontece no fim do processo, não no início. Então, se o cara pensa, a aula do cara é uma paródia, é porque ele não entendeu o processo. A paródia, como você usou a palavra, é uma consolidação. É um mnemônico. Então, é uma forma do cérebro estruturar uma memória, com a vantagem de que você não está usando apenas o lado do córtex, do neocórtex. Você está usando o seu sistema límbico. Porque na hora que você sorri, na hora que você se emociona, falando assim, há uma consolidação de memória diferente. Uma coisa é você raciocinar. É a sua amiga lá que desfranziu a testa, Exato, né? Exatamente. Então, na hora que entrou, né, Hugo? Pô, entrou lá. Quem assiste às minhas palestras presenciais, eu uso a técnica da montanha-russa. Então, eu falo algo que tem uma emoção de constrição. E aí, daqui a pouco, eu quebro e dou uma coisa divertida. E aí, daqui a pouco, eu dou uma informação no meio e trago para reflexão. E aí, eu quebro a lógica e boto ela divertida. E a pessoa vai se alternando ali, mas não vai se alternando de forma aleatória. Não é o rir pelo rir ou se emocionar pelo se emocionar. Ela está sempre associando aquela emoção a uma informação. E com isso eu consolido muito mais a memória. Entendeu? Então, quando o Rafael canta não sei o que, da multiplicação, né? Ele não está substituindo a aula dele por esse refrão. Claro. Ele está simplesmente jogando uma memória afetiva para um conteúdo que normalmente é árido e tornando o aluno interessado em saber mais sobre isso. Eu, quando era aluno, como eu falei já no início, eu tive o privilégio de meu pai me ajudar com matemática, mas, assim, eu lembro, quando eu penso nessa época, que muitas professoras, por conta do seu despreparo no conteúdo, quando iam chamar a atenção para a aula de matemática, batiam no quadro e diziam, presta atenção que isso aqui é difícil. Era o terror, né? Presta atenção que isso aqui é difícil. É o terror. E a professora era a segunda maior autoridade na minha vida, perdi para os meus pais. Então, se ela diz que é difícil, eu assumo que aquilo é difícil. E aí vinha uma coisa, Sérgio, que é muito pior. Ela pegava aquele aluno um pouco mais travesso e dizia, fica quieto, senão eu vou botar tarefinha de matemática para casa. Putz, matemática era um negócio difícil que servia de punição. Quem quer aprender isso, meu amigo? E muitas vezes o cara ouvia isso do professor, da professora, e às vezes o cara chegava em casa e isso era ainda ratificado pelo pai e pela mãe. Que não sabia. Não, eu sempre fui péssimo em matemática, é normal tirar nota baixa em matemática. E a ponto de, quando eu divulgava médias assim, de bimestrais e tal, alunos riam e achavam graça quando tiravam 5, 4... nota foi boa. Como assim nota foi boa, né? O bom é o 9, o 10, né? E você, aluno que tirava boa nota, às vezes era escanteado. Dizia, o nerd ali, ó. Porque hoje em dia ser nerd é massa. Mas hoje ser nerd, ser geek. Mas na minha época, cara, eu estudei numa escola de Fortaleza. Era fonte de bullying. Eu estudei numa escola de Fortaleza. Era bullying 24 por 7, cara. Que os alunos foram selecionados, assim, de 120 alunos de 8ª série para virar o primeiro ano. Teve uma turma que foi criada dos 30 melhores alunos. Que tinha uma farda diferente, livros diferentes, professores diferentes. Cara, jogavam um refrigerante da gente na hora do intervalo, bicho. A gente ia passando, a gente tinha que andar em grupo com medo de ser hostilizado.
Mas você acha que essa segregação aí que faz... Aqui em São Paulo tem uns colégios que fazem. O Bandeirantes aqui faz isso. Você acha que isso é válido? Sérgio, Do ponto de vista, assim, sei lá, pedagógico, alguma coisa assim? eu prefiro uma segregação natural diferente. Eu gosto do modelo... Porque essa aí não é natural, né? Essa é forçada. eu gosto de pensar uma escola feita a escola de Bananeiras, que eu tive a oportunidade de visitar lá na Paraíba. Inclusive, um abraço para vocês. Recomendo que outros professores conheçam o trabalho de uma escola em Bananeiras, no interiorzinho desse tamanho da Paraíba, que trabalha com projetos descontinuados de série. Então, por exemplo, eles vão fazer um trabalho sobre história. E aí eles propõem, vamos estudar a história dos monumentos da cidade. Quem quer participar? Não importa se você é 5ª série, 8ª série, 7ª série. O que importa é você ter interesse de aprender isso? Pronto. Aí faz uma metodologia para poder fazer a pesquisa, uma metodologia de aprendizagem e solta os meninos no mundo. Eu acho que aí, quando é uma autossegregação, no tipo, na verdade, é uma adesão. Claro. Né? Voluntária, né? Quando você se propõe a fazer parte de um time, isso é muito mais perto da vida real. Porque quando você vai participar de um projeto numa empresa, você vai por afinidades às experiências que você precisa ter, né? Ao conhecimento ou às habilidades socioemocionais, que não são muito bem desenvolvidas pela escola. Espero que agora, com esse novo ensino médio, né, que eles estão propondo carreiras para a vida, estudos para a vida, que a gente possa desenvolver as soft skills com mais habilidade do que tem feito a escola atual. Mas eu acredito, sim, que se a gente faz uma separação por interesses, eu acho que tem mais chance de o aluno ser um aluno mais dedicado. Porque imagina que ao invés de você explicar matrizes seco, você convida os alunos que têm interesse... criar um game. Exato, em desenvolver um game. E aí você vai explicar para ele que aquilo ali é uma matriz de pontos. E que para poder mudar o cenário, a gente tem que ter umas transformações lineares ali no meio. E o que é uma transformação linear? Senta aqui. Ó, isso aqui é uma matriz, isso aqui é uma operação na matriz e tal. Aí você chama o cara pelo interesse dele, né? Isso. E aí é muito maior a chance de que ele aprenda a matriz do que simplesmente eu chegar, pessoal, a aula de hoje é sobre matriz, matriz é um... Né? Em física também. Antes do Enem, eu sofria preconceito enquanto professor em sala de aula por alguns alunos e colegas, porque eu nunca começava a matéria dizendo... Hoje vamos falar sobre tal coisa e sobre tal fórmula. Que é o padrãozão, né? Eu sempre chegava... Dar um exemplo aqui. Cara, eu fui passear na orla lá de Maceió e encontrei uma ex-aluna. Cara, que legal, a gente bateu um alto papo e tal. Como estava ventando muito, ela ficou de costas para o mar e ela se incomodava que o vento estava batendo no rosto dela o tempo todo. Cara, a gente conversou, eu fui embora e aí me ocorreu agora... Se eu perguntasse para vocês se eu caminho de manhã à tarde ou à noite, vocês acham que eu caminho na praia que horário? Entendi. Aí o cara diz assim, como assim, professor? Pergunta impossível de responder. Eu disse, não, cara, eu estava na orla, estava soprando um vento, ela estava de costas para o mar, o vento estava soprando o cabelo dela para frente. Sabia que tem um fenômeno físico que relaciona as diferenças de pressão? Bora falar aqui sobre convecção térmica. Aí o cara ficava curioso em saber o que estava acontecendo ali. Porque era uma coisa dentro da realidade dele. Então, mas dá trabalho. E como os vestibulares não cobravam assim, achavam que eu era o professor que estava perdendo tempo. Mas veio o Enem e veio a minha redenção. Né? O Enem começou a ser essa proposta de, ao invés de falar de dilatação, fala de um jogador que levou uma pancada, botou gelo no lugar e depois fez um tratamento de ondas. Pega essas coisas. Aí o cara disse, o que isso aqui tem a ver com o físico? Cara, isso tem a ver com dilatação. Quando você bota gelo, tem uma vasoconstrição, diminui o volume que está vazando, e aí você diminui o edema. No outro dia você quer que a capilaridade leve o líquido acumulado. Então você aquece o local e fecha com gelo, que é para poder o fluxo não voltar. Aí o cara, caramba, é sério? Tem física nisso? Pronto. Quando eu consigo brilhar, minha realização, seja, quando o aluno chegar, professor, você não sabe o que foi. Domingão, teve um churrasco da minha família. E na hora que foi guardar as coisas, eu amassei a garrafa de Coca-Cola. E todo mundo disse, tu é doido nisso? Não. Meu professor explicou que quanto menor o volume vazio, maior a pressão, mais rapidamente a pressão se equilibra ali com o líquido e mais gás se preserva dentro do refrigerante. Então eu vou poder passar mais tempo tomando Coca-Cola com gás. Coca-Cola gostou, é isso mesmo. Bicho, quando ele dizia que falou isso na mesa, eu disse, caramba, minha aula funcionou. É isso mesmo. Minha aula funcionou. Acaba virando uma conversinha de bar, né? Quando o aluno discute com outro aluno a aula,
A aula funcionou, entrou na vida dele. Tudo,